Então vamos agora aí com o nosso amigo José Carlos, trazendo para você todas as notícias de Portugal. Hoje o programa tá bastante interessante, né? Cheio de entrevistas. Já venho falar aniversariantes, já venho falar um monte de coisa boa para você. Vamos agora direto com Portugal, conectado direto com a Associação em Tempo de Umbanda, Atumox, juntamente com o seu representante, o representante da rádio sensorial na Europa, que é o José Carlos. José Carlos, fica à vontade, pode falar, meu amigo. Bom dia para Ronaldo Edichanco e ouvintes da Rádio Sensorial FM. Daqui fala José Carlos da Associação Atumox em Portugal. Hoje venho falar-vos de peregrinos. Peregrinos sempre existiram ao longo dos tempos. Existem muitos caminhos e estradas que nos levam a locais sagrados. Em todas as religiões há locais sagrados e há, portanto, caminhos e estradas que levam os crentes a esses mesmos locais, a pé, de avião, de carro, de barco. Por estes dias, peregrinaram a pé milhares de portugueses por caminhos e estradas em direção ao Santuário de Fátima. 13 de maio é a maior peregrinação anual em Portugal. Dá o início às peregrinações que terminam em 13 de outubro. Caminharam cerca de 30 mil peregrinos a pé. Todos os caminhos e estradas em Portugal ia dar ao santuário. O santuário fica mais ou menos a meio do território português. Era emocionante ver milhares de pessoas que caminhavam a pé para o seu santuário. Não havia idade nem sexo. Todos caminhavam com o mesmo objetivo: chegar ao seu santuário. Uns por promessa, outros para agradecer uma graça e poucos por desporto ou turismo. Eu, durante anos, fui peregrino dos caminhos de Santiago e de Fátima. Um ano quis juntar os dois caminhos e fiz a viagem a pé de Lisboa a Santiago de Compostela, em Espanha, que são cerca de 600 km. Os dois caminhos se juntam na mesma direção, de Lisboa a Fátima. É um caminho único, em grupo e comunidade. Caminhava só, no meio da multidão, mas não sentia a solidão. Todos caminhávamos na mesma orientação. Cheguei a Fátima e continuei o caminho em direção a Santiago. Pedi a umas amigas que me fossem apanhar no caminho, mais lá para a frente, para regressar ao Santuário de Fátima e assim assistir às cerimónias. No final das cerimónias, voltariam a colocar-me no caminho para Santiago. E assim aconteceu. Mas este dia de caminhada talvez tenha sido a razão para eu suspender as minhas caminhadas e a razão para compreender muita coisa que estava a passar à minha volta e me deu muitas respostas. Continuava a caminhar só no meio da multidão, mas agora eu sentia a solidão, a indiferença e o desprezo, porque eu caminhava no sentido contrário da multidão. Já tinha passado o Santuário de Fátima e seguia para Santiago, mas os outros milhares de peregrinos caminhavam no sentido inverso. Muitas vezes fui interrompido porque teria que caminhar para trás, que estava enganado. O santuário era para trás. Estava num caminho errado, etc, etc. Eu fazia o meu caminho, escolhido por mim. Por isso, todos os outros teriam que respeitar a minha vontade e não impor-me um caminho. Ninguém sabia os meus objetivos nem as minhas intenções. O caminho para Fátima é um caminho em grupo, comunidade. O caminho para Santiago de Compostela é um caminho solitário, em comunhão com a natureza e consigo mesmo. Ambos os caminhos são em busca de Deus. Que diferenças fazem se ambos os caminhos vão dar a um santuário? Nessa caminhada de 3 semanas encontrei muitas respostas. O meu caminho é mais místico e espiritual e menos religioso e nada de crendice e superstições. O que vivi neste dia 12 de maio, no caminho inverso, foi para mim uma grande lição. O que os homens procuram não é a espiritualidade, mas sim a religião. Lutam entre si por lugares de destaque, causando entre si intrigas e disputas sem nexo, ciumeiras e invejas espirituais. Não respeitam outros grupos ou pessoas da mesma religião. Querem brilhar
apagando a luz dos outros. Criam barulhos desnecessários, parecem ninhos de cobras cuspideiras. Seguem apetites temporais, como se aquele caminho fosse apenas seu, e não do outro que é diferente, como se o seu caminho fosse o único caminho para percorrer. Não aceitam a diferença. Lutam por pequenos ideais temporários. Não se envolvem, nem se desenvolvem, não deixam outros desenvolverem-se. Eu, a partir dessa caminhada, não olhei mais para a religião da mesma maneira. Passei a olhar mais para um caminho espiritual que me levasse mais longe. Dentro ou fora da religião, o meu caminho era outro, que não o da maioria. E hoje faz todo o sentido uma frase da vovó Cavinda que me disse há 20 anos. Filho, não olhes para a Umbanda como uma religião, mas como uma escola de aprendizagem. Não olhes com os olhos da vista, mas com os olhos do coração. Teu caminho é de luz e é espiritual. Vais caminhar muitas vezes só e vais ser incompreendido. Tu és um ser diferente. Não tenhas medo. Confia. Muitos filhos pensam que a roda da saia é fio de prumo, mas não é, filho. O que equilibra o filho não é a saia rodada, mas a fé que ele carrega, o compromisso que ele tem com os orixás, a lealdade e a verdade. Tu vais ver tudo isso como um filme e vais duvidar do que vês, mas vais ter as provas materiais, mais lá para a frente. Não te deixes enganar. Acredita em ti. Já te chamam há muito tempo e tu não escutas. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Tu ouves muito, mas escutas tão pouco. Pai Oxalá te chama, escuta a sua voz. Nós te acompanhamos no teu caminho. Vais sentir muitas vezes a nossa presença. O mundo precisa de ti. Caro ouvinte, seja qual for o caminho ou a estrada que faça, respeite quem vai na sua estrada. Prove que é melhor que você mesmo e não melhor que o outro. Assuma o compromisso consigo mesmo e com Deus. Não tente apagar a luz do seu companheiro de viagem. Deixe brilhar a sua luz e transforme-se em farol e não seja apenas uma candeia. Caro ouvinte, seja feliz e faça alguém por ser feliz também. Foi por essa razão que nascemos e é esse o motivo por que existimos e só assim a nossa vida faz qualquer sentido. Muito axé e até à minha próxima intervenção e obrigado por me ter escutado.